Os Miseráveis é um daqueles romances onde, se você não leu ainda, provavelmente já pensou nisso há um tempo, mas possivelmente esbarrou com um grande tijolo diante dos seus olhos, que é como os leitores carinhosamente o chamam. Talvez você tenha achado a perspectiva de finalmente lê-lo um pouco assustadora. Afinal, o livro é gigantesco. A minha tradução é do Frederico Ozanam, da Penguin Companhia, em capa mole, dividida em 2 volumes, que vem um box, e ao total tem 1.900 páginas. É enorme! E as digressões pelas quais Victor Hugo é famoso vêm e vão por centenas de páginas. Então você pode achar a perspectiva de entrar em Os Miseráveis sem um guia um pouco assustador. Ele também é um daqueles livros que, se você já o leu, provavelmente se apaixonou por ele. Um livro que você se esforçou para superá-lo. E uma vez que você termina o livro, tudo o que você pode pensar talvez seja em relê-lo, seja imediatamente ou reservando-o para uma oportunidade futura. É um daqueles romances que você quer reler, voltar à história, com novos olhos, trazendo uma nova experiência a este romance que é maravilhoso. Isso é Os Miseráveis. Então, hoje, e em antecipação ao nosso projeto de leitura e debates do livro Os Miseráveis, que começa agora em janeiro de 2025 com um círculo literário, eu gostaria de oferecer a você 10 dicas sobre como ler Os Miseráveis. Eu quero te dar aqui alguns conselhos para você sempre manter em mente ao longo da leitura. Samuel Johnson, conhecido em língua inglesa como Dr. Johnson, foi um escritor e pensador inglês conhecido por suas notáveis contribuições à língua inglesa como poeta, ensaísta, moralista, biógrafo, crítico literário e lexicógrafo. Possivelmente o mais distinto homem de letras da história da Inglaterra. Johnson é personagem da mais reconhecida biografia do mundo da literatura, o trabalho Life of Samuel Johnson, de James Boswell. Uma vez ele falou sobre o livro Clarissa, de Samuel Richardson. Ele disse que ninguém lê Clarissa pela história, você deve lê-la pelo sentimento. Se você não lê-la pelo sentimento, você ficará louco. Agora, isso é totalmente verdadeiro para Os Miseráveis também. E podemos tirar um pequeníssimo grão de areia dessa orientação do Samuel Johnson. Quando nos aproximamos de Os Miseráveis, como iremos nos aproximar pelos próximos dias e meses, devemos ter em mente esse sentimento que Samuel Johnson tão sabiamente menciona. É levar em consideração que você quer se apaixonar pela história. Até porque você vai passar muito tempo com ela, o que é bom, porque é um romance longo. E aqui suponho que o que queremos dizer quando dizemos ler o romance pelo seu sentimento é sobre desacelerar, absorver e viver com ele. Você tem que saborear as longas digressões e tangentes que Victor Hugo vira e mexe, se perde em longas passagens dentro do livro, levando um tempo para voltar. E isso é muito frequente dentro do livro. Você vai querer voltar aos personagens. Você vai se perguntar o que aconteceu com o Jean Valjean. Você vai querer retornar àquela história central, mas você tem que se adaptar e abraçar algumas dessas tangentes,
porque elas são o romance em sua totalidade. Você pode pensar, poderia ser um pouco mais curto, né, Victor Hugo? Você sabe, as pessoas normalmente pensam isso sobre Moby Dick. Elas pensam isso sobre Clarissa. Elas pensam isso sobre Guerra e Paz. Elas pensam isso sobre muitos romances longos, grandes clássicos. Mas uma vez que você chega ao final, uma vez que você leu por sentimento, você percebe que não pode abreviá-lo. Você não pode cortá-lo. Você o lê pelo que ele é. A segunda dica é lembrar que este é um clássico da literatura francesa e temos em mãos um romance histórico. Mortimer Adler tem um livro maravilhoso chamado Como Ler Livros. E nele tem um capítulo dedicado exclusivamente a como ler história. E ele nos lembra que os fatos da história são elusivos. E para termos uma imagem razoavelmente justa da história, precisamos ler múltiplas fontes. Então, nos debates do Círculo Literário, vamos abordar o livro com essa lente histórica, para tentar determinar sobre o que o livro realmente se trata. E você precisa perguntar isso sempre que tiver um romance histórico em mãos. O que é isso? Sobre o que se trata? E se perguntarmos isso de Os Miseráveis, a resposta, pessoal, não vai ser a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, na verdade, ocorreu alguns anos antes do evento desta história. Sim, o livro detalha uma revolta. Os corações pulsantes no centro de Os Miseráveis é a revolta de junho. Então, a Revolução Francesa de 1789 e os anos seguintes, quando Maria Antonieta foi decapitada. Agora, a Revolução Francesa estabeleceu um modelo para todas as outras revoluções que viriam depois da Revolução Francesa. A narrativa se passa quando os dominós começariam a cair dentro do próprio país francês. E podemos olhar isso ao longo da história. Podemos ver que na Rússia, por exemplo, ou na China de Mao, eles usam a Revolução Francesa como um modelo para criar um template próprio para eles. Então você precisa saber um pouco sobre a Revolução Francesa para apreciar o que aconteceu aqui, muitos anos depois, porém em uma escala muito menor. Victor Hugo escolhe se concentrar nessa insurreição menor, da mesma forma que ele escolhe passar enormes quantidades de tempo com esses personagens. Ele está tentando valentemente e conseguindo tornar a história universal em uma história mais pessoal. Pois o que Victor Hugo está tentando fazer é individualizar a história, personalizar a história. Então você precisa saber um pouco da história francesa e Victor Hugo vai nos ajudar um pouco com relação a isso. Esse livro, Os Miseráveis, é um enorme clássico, mas também pode ser um pouco confuso às vezes. E você pode tentar pular certas seções ou certas partes do livro. E aqui estou pensando mais especificamente na parte em que ele fala sobre o Waterloo, em particular essa parte. Eu acho, pessoalmente, embora isso possa soar um pouco estranho, que se você precisar pular partes, então tudo bem pular. Eu diria, no entanto, com muita sinceridade, tente não pular. Mas eu posso muito bem entender, pessoal, por que alguém gostaria de pular certas partes. É muita coisa, muito confuso às vezes. Muitas pessoas diferentes, muitos personagens, muitos nomes. Então, todos os eventos no livro podem parecer confusos a princípio. O meu papel com o Círculo Literário é torná-lo um pouco mais direto para que vocês possam entender qual é o cerne de Os Miseráveis. E aqui, repito, você precisa saber um pouco de história para apreciar totalmente os personagens,
os seus desejos e as suas motivações dentro do romance. E de minha parte, vem uma ajudinha com relação a isso, porque eu mostro o caminho, mas eu não posso realizar a leitura em seu lugar. Então, de sua parte, você precisa o quê? Se esforçar. Quero aqui propor a vocês que façam 5 perguntas quando vocês sentirem dificuldade com a leitura de Os Miseráveis ou em qualquer outra leitura que vocês vierem a realizar. Pergunta número 1 é: o que o autor quer provar? Pergunta número 2: a quem ele quer convencer? Pergunta 3: que conhecimento especial ele assume ou ele tem? Pergunta 4: que linguagem especial ele usa? E pergunta 5: ele realmente sabe sobre o que está falando e escrevendo? Eu afirmaria que Victor Hugo sabe do que está falando. E ele tem uma visão muito sutil, complexa e altamente individualista dos eventos. Victor Hugo, pessoal, levou 17 anos para escrever Os Miseráveis e ele estava em exílio após sua estupenda publicação. Ele realmente mudou sua opinião política durante o meio da escrita do livro. A criação na França, na época, no início de Os Miseráveis, Victor Hugo era um royalista. E então, em direção ao final da escrita, ele se torna mais republicano. Isso é suficiente para dizer que basicamente significa que ele era bastante moderado e então se tornou um pouco mais extremo. É suficiente dizer que você precisa se sentir confortável ou aprender a se sentir confortável com a história para apreciar plenamente Os Miseráveis. Algumas pessoas amam absolutamente a história, são verdadeiros aficionados por ela. Quando você fala com um fã da história Os Miseráveis, essa paixão é contagiante. Mas para outras pessoas, a história não vem com naturalidade. E se esse for o seu calcanhar de Aquiles com a história, então trate a leitura aprofundada comigo no círculo literário uma chance de se apaixonar e aprender um pouco mais sobre a história francesa. Próxima dica ou conselho é ler Os Miseráveis para entender melhor a sociedade e o seu contexto social. Alguns romances históricos ou os grandes clássicos da literatura trazem em si alguma denúncia sobre algum cenário ou algum aspecto da época. Victor Hugo traz a mudança social, seus efeitos e impacto. Com isso, não só Os Miseráveis, como também outros grandes livros podem ajudar o leitor a aumentar sua perspectiva sobre o mundo. Se a leitura muda o leitor, você muda a si mesmo primeiro e então você muda o mundo. E arrisco dizer que esse é o livro definitivo que traz esse tipo de mudança. A mudança no tipo de leitor que você é e que vai vir a se tornar. Os personagens apresentam tantos dilemas morais e enigmas. Eles são lindamente desenhados e construídos, psicologicamente complexos, mas os temas e preocupações que eles abordam são eternamente duradouros e são aqueles com os quais todos nós podemos nos conectar. A divisão, a cisão, o interior de Javert, por exemplo, as valentes tentativas de redenção de Jean Valjean. Esses personagens, pessoal, são maravilhosos. Tente se tornar amigo deles. Eu diria que o coração do romance é quando entra o Jean Valjean na história. Agora vejamos o lado político das coisas. Trabalhando incansavelmente para atingir ou afetar alguma mudança social, Victor Hugo, em seu romance anterior, Corcunda de Notre-Dame, ou Notre-Dame de Paris, que é o título original, envergonhou e chamou a atenção dos conselhos parisienses a cuidarem melhor de suas catedrais e da arquitetura renascentista espalhada pela cidade, porque os leitores e amantes desse romance iriam visitar esses locais.
e eles estavam em condições bastante precárias na época. Então, Victor Hugo trouxe algum rebuliço nessa questão. Ao longo de sua vida, Victor Hugo foi a voz dos miseráveis, da classe operária, dos pobres, aqueles que talvez tenham sido tratados de forma injusta pela burguesia. Então você pode querer tratar esta obra como uma obra-prima duradoura e atemporal que se conecta ao que está acontecendo hoje em sociedade. Como você pode ser uma pessoa melhor e o que está acontecendo no mundo ao seu redor. Bons livros devem mudar os leitores e os leitores devem ser capazes de lê-los várias vezes ao longo de sua vida e sempre trazer algo novo sobre eles. Sempre obter uma nova ideia ou uma nova direção para onde ir em sua vida. E Os Miseráveis é um desses livros. Quando alguém pergunta como ler Moby Dick, por exemplo, a resposta é simples e clara, pessoal. É lendo um pedaço de cada vez, capítulo por capítulo. E Os Miseráveis é, na verdade, o romance perfeito para esse tipo de abordagem, para esse tipo de leitura. Pedaço por pedaço, um capítulo por dia. Porque se você examinar como Victor Hugo dividiu a estrutura do livro, contando as separações dentro dos capítulos, há sensivelmente 365 capítulos. E é assim que faremos um capítulo por dia e espaçá-lo ao longo de um semestre. Os Miseráveis, lido lentamente e imersivamente e trazendo seu eu inteiro para a obra, convocando o poder do seu imaginário e realmente vivendo o romance ao longo do semestre. Será uma jornada de leitura muito gratificante e uma que eu encorajo vocês altamente a realizar. Eu sei que algumas pessoas leem em um período de 3 meses, por exemplo, ou menos, eu acho. Mas eu sou uma grande defensora e proponente da abordagem do pouco e do frequente, porque isso nos dá mais pontos de contato com a história e com as nossas próprias vidas. Então você pode ler um capítulo por dia. E isso levaria você a ler o livro todo em um período de 1 ano. Com o círculo literário, o cronograma segue esse esquema em determinadas partes, indo para a leitura de 2 capítulos por dia sempre que for necessário para conseguirmos vencer o cronograma no espaço de tempo de 6 meses. E essa é uma das minhas principais recomendações. Calma, com frequência, sabendo que essa leitura levará tempo para terminar. Em 6 meses, essa seria a minha principal recomendação. 1 ano talvez seja muito. Agora, se você quiser ou tiver a capacidade de ler mais rápido do que isso, então por todos os meios e por todos os santos, faça. Você é um ótimo medidor da sua própria velocidade de leitura. E algumas pessoas realmente leem livros muito rápido. Então isso, meus amigos e minhas amigas, fica a cabo de vocês, tá? Eu posso aqui sugerir N coisas diferentes? Posso, mas se você acha que não vale de nada, fique à vontade. Eu não sou uma leitora rápida, acredite ou não. Muitas pessoas pensam que sou porque falo sobre livros, mas eu não sou, gente. Eu leio muito devagar. E pessoalmente eu tiro muito disso. Muito me vale ler devagar porque absorvo melhor e estudo melhor o que eu leio. E essa foi uma decisão totalmente consciente. Eu passei de ter uma velocidade de leitura rápida quando eu era mais nova, mas hoje eu escolho ou exerço a contenção. Eu escolho desacelerar com essas grandes obras e apreciá-las devagar. Então, pessoalmente, eu recomendaria cerca de 3 meses se você quiser ler este livro Os Miseráveis um pouco mais rápido. Minha próxima dica para você seria reler. Se essa é a sua primeira vez lendo Os Miseráveis, então esta é a sua primeira reunião
é o seu primeiro encontro com os personagens e você está se acostumando com o mundo criado de Victor Hugo. Então, depois, ao concluir essa história, eu indicaria você voltar. Trace um plano para no futuro você retornar para essa história. Entenda sempre, pessoal, que quando a gente fala de leitura não existem regras. Todas as apostas estão em jogo quando falamos da leitura dos grandes clássicos. Tendo consciência e sempre tiramos novos ensinamentos e novas interpretações quando realizamos releituras de grandes obras. E talvez então você me pergunte o que fazer enquanto leio, Dai. Pessoalmente, eu não consigo imaginar ler um grande livro desses sem ter uma caneta na mão, sem ter um lápis rabiscando tudo, sublinhando, destacando, rabiscando nas margens ou mantendo um diário ou um caderno separado. Você pode chamá-lo de diário de leitura de Os Miseráveis, se quiser. Esse vai ser o seu diário de leitura e você pode misturar nele suas perspectivas da leitura com suas próprias vivências, além de trazer referências de outras histórias. Pode ser também um diário real, onde você escreve as citações que te inspiram e que faça perguntas a si mesmo. Aí você pode perguntar o que devo destacar, circular ou sublinhar, Dai. Qualquer coisa que te atraia por qualquer motivo. A minha próxima dica é garantir que você escolha a tradução certa. Aqui no Brasil, qual é a tradução certa de Os Miseráveis? E aqui acho bom ajustar essa pergunta e ajustar esta pergunta e fazer desta forma, qual é a tradução certa para você? Eu acho que essa deveria ser a pergunta correta. Por quê? Porque você tem suas preferências. Eu, pessoalmente, pessoal, não tive experiência nenhuma com outras traduções do mercado literário brasileiro. E que se torna, querendo ou não, talvez a minha editora favorita nesta questão de tradução de livros clássicos da literatura aqui no Brasil, a Penguin Companhia, tá? No mercado, eu acredito que também tem a edição da Martin Claret. Ambas as traduções são traduções diretas e são traduções integrais. O que vejo de diferença entre elas, além de material, é questão de tradução e revisão, que em qualquer pesquisa rápida que você faça na internet, você vai encontrar grandes elogios à tradução e à revisão da Penguin Companhia, que é detentora do acervo de algumas obras da antiga Cosac Naif, que é o caso aqui dos Miseráveis também. Então, a dica primordial para essa questão de tradução é o seguinte: coteje com o original. Pegue 3 edições diferentes, pegue o original e lê as primeiras linhas. Compare as traduções e veja qual lhe agrada mais. Fora isso, faça um comparativo de material, veja o que é capa dura, veja o que é brochura. A Penguin Companhia tem uma edição mais delicada, é capa mole, é brochura, não tem orelha, é dividida em 2 volumes, eu só estou com o volume 1 aqui, mas tem o segundo volume, vem em um box, o box é bem justinho. A Martin Claret, a edição é única em capa dura, etc e tal. Então faça esses comparativos com calma. A próxima dica é algo que mencionei anteriormente de passagem, mas eu quero realmente enfatizar aqui. Se conecte com os personagens. Você deve fazer isso sempre que chegar a uma grande obra da literatura imaginativa. Trate os personagens como pessoas reais. Faça amizade com eles. Aprenda sobre eles. Realmente veja-os, visualize-os, ouça-os e pense sobre eles em situações diferentes da sua vida. E isso meio que levanta a questão se você deve assistir ou não a adaptações. Os Miseráveis têm 2 adaptações muito famosas, mas claro que muitas outras também foram criadas. Estamos falando de produção teatral,
que muitos dizem ser incrível também. A gente tem a adaptação com o Hugh Jackman, que interpreta Jean Valjean, tem o Russell Crowe, que interpreta Javert, e as pessoas se dividem muito nessa questão. É o suficiente para provocar o rugido de muitos puristas da obra-prima original de Victor Hugo com relação às adaptações. Eu, pessoalmente, não vejo grande problema. Não vejo problema algum em aproveitar a adaptação, seja ela teatral ou abraçar o filme ou qualquer outra série de TV. Eu só diria que tente ler primeiro o livro inteiro, ou seja, leia primeiro. Então, nesse mundo perfeito, né, que você lê primeiro o romance e depois vai para a adaptação, para que você possa complementar a experiência de leitura. E por que eu falo complementar? Porque só com a leitura temos uma ótima maneira de conhecer quem é quem dentro da história e ter noção do que realmente está acontecendo e o que é que ficou diferente da obra para a adaptação, ok? Minha próxima dica é tratar a leitura como uma oportunidade de realmente chegar a Victor Hugo de maneira gigante, de maneira maior. E devemos dar a ele o que é devido. Como um titã literário, devemos valorizar o seu poder poético. E ele é um tanto subestimado nessa área, dentro dos círculos acadêmicos ou dos círculos acadêmicos franceses. Mas ele foi um poeta tremendo e é um verdadeiro tesouro nacional francês, semelhante a Shakespeare, semelhante a Goethe, semelhante a Dante. Hugo é supremo e tem sido infinitamente influente até hoje. Então, o ler é definitivamente ler o espírito da nação francesa. Então, trate isso como uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre a vida dos franceses. E talvez, se você quiser ir além, leia um pouco de sua poesia. Sobre biografia, eu recomendo a biografia de Graham Robb. Esta biografia está aqui no Brasil, foi publicada há muitos anos atrás pela Record, mas eu acredito que encontramos hoje apenas em sebos e a um valor bem salgado. E minha última dica é: fale sobre Os Miseráveis com as pessoas. Se você não tem pessoas com quem falar sobre, então venha para o círculo literário. Há uma comunidade literária de pessoas apaixonadas pela literatura comigo dentro do círculo. Então converse com as pessoas que estão ao seu redor sobre o livro. Converse conosco. Converse comigo online. Convença as pessoas a lerem. Registre os seus pensamentos e as suas impressões. Medite sobre os grandes temas contidos dentro das páginas do livro. Este é um daqueles livros que você poderia falar de agora até o final da sua vida, intermitentemente, e sempre obter algo novo dele. Então, realmente aprecie e valorize a experiência e fale sobre ele dentro dos debates do círculo literário ou outros debates por aí. Nós estamos começando agora, no início de janeiro, a leitura do livro, e ele será o nosso grande projeto do primeiro semestre de 2025. E lembre-se, vá no seu próprio ritmo e realmente tire proveito da leitura. Faça perguntas, anote, leia com calma. Realmente abrace e se conecte com a história. Os debates estarão, claro, olhando através de uma pequena lente histórica aqui e ali, porque isso é importante, mas eu acho que o principal benefício de acompanhar os debates no ao vivo e ser mais participativo é que estaremos olhando através de uma lente moral. Victor Hugo estava plenamente ciente de que esta era a obra-prima coroada entre todas as suas outras obras. Então isso nos diz que este livro foi para ele igual chegar ao pico de uma montanha. E ele sabia disso quando estava escrevendo. Então vamos olhar para a obra através de uma lente que esperamos resultará
em nós nos tornarmos pessoas melhores em sociedade, em comunidade, em nossas vidas, com as nossas famílias. Vamos pensar sobre moralidade porque o romance nos pede isso. Eu tenho uma forte sensação de que este será um dos livros mais impactantes dentro do círculo literário até agora. Então, leitores e leitoras de Os Miseráveis, se você está lendo pela primeira vez ou relendo, me avise. Se esta é a primeira vez que você está lendo o romance, quais são os seus sentimentos sobre ele? O que te trouxe a ele? Alguém recomendou? Você já ouviu dentro de outro contexto? O que te trouxe para este romance? E se é uma releitura, então por favor me conte a sua relação com o romance. Quando foi que você o leu pela primeira vez? Quantos anos você tinha? O que estava acontecendo em sua vida? E o que você aprendeu e por que o está relendo? Se você gostou desse vídeo, pessoal, então por favor clique no botão de curtir e se inscreva no canal, porque eu continuarei aqui fazendo mais conteúdo para vocês. Tenham um dia maravilhoso, façam ótimas leituras, espero que tenham gostado desse início, dessas 10 dicas, conselhos, enfim. Espero que vocês tenham uma ótima leitura com Os Miseráveis e vamos juntos com esse projeto lindo lá no Círculo. Tchau, tchau, pessoal!